18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é segundona, não é isso? Artemisa Gadelha, 24 de janeiro de 2022. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Carlão. Olha, seja muito bem-vindo. É muito bom tê-lo de volta no programa 18 horas. Boa noite para você também, que está no trânsito, no trabalho, em casa, em algum canto da cidade de Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 6:01, boa noite. Mix. Incêndio criminoso destrói helicóptero do IBAMA no Aeroclube de Manaus. O helicóptero estava dentro da área do Departamento de Operações Aéreas do Governo do Estado do Amazonas. Denúncias revelam que as SICOMs, Companhias Interativas Comunitárias, estão abandonadas e desativadas pelo Estado. O governo do Amazonas não explica os motivos de desativação do painel que informa ocupação de leitos públicos para a Covid-19. Manaus inicia vacinação contra a Covid-19 para crianças de 11 anos sem comorbidade. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a secretária municipal de saúde, Shadia Frati. Ela vai falar da nova etapa da vacinação em Manaus. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Juntos com você até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e a violência no estado está cada dia mais descontrolada. Agora as unidades de saúde são os alvos dos criminosos. Na semana passada tivemos o caso de assalto à mão armada registrado dentro da Unidade Básica de Saúde Silas Santos, no bairro São José Operário, na zona leste de Manaus. Não temos mais paz. Sim. Olha, esse assalto foi registrado por vídeo de uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento em que 2 assaltantes armados invadiram a UBS, assaltaram e agrediram funcionários e pacientes. Um terror em plena luz do dia e dentro de uma unidade de saúde. Realmente um terror, Artemisa Gadelha. E hoje, dia 24, uma semana após o ocorrido no bairro São José, a Prefeitura de Manaus informa que mais 2 unidades foram assaltadas. Um dos registros foi na Unidade Básica de Saúde L16, localizada no bairro Ouro Verde, na manhã desta segunda-feira, 24 de janeiro. E o outro assalto ocorreu na Policlínica Doutor Comandante Teles, no São José Operário 2, ambas na zona leste da cidade. Isso mesmo, na primeira, houve registro de uso de violência psicológica contra servidores e usuários com uso de arma de fogo para intimidação. Os atendimentos precisaram ser suspensos, devendo ser retomados amanhã. Olha, na Policlínica Doutor Comandante Teles, houve furto de fiação e cabos de um aparelho de condicionador, ar-condicionado, e também aí vandalismo em uma câmera de segurança no local durante a madrugada. A Secretaria de Saúde do município, em nota, informou que está tomando todas as medidas cabíveis junto aos órgãos de segurança e solicitará reforço no policiamento nas áreas das unidades de saúde do município. Bom, a verdade é que ninguém mais se sente seguro em Manaus. Com certeza nós não estamos realmente nos sentindo à vontade aqui em Manaus. Os roubos são cada vez mais constantes na vida dos amazonenses que sofrem a ação dos marginais dentro de casa, dentro da própria casa, nas ruas e agora até quando procuram atendimento médico. Um caos total. As forças de segurança perderam a batalha, infelizmente, para a bandidagem. Essa é a nossa triste realidade atualmente, Artemisa Gadelha. Infelizmente, Carlão, a população reclama com razão de que a polícia sumiu das ruas. Não se tem mais o policiamento ostensivo, muito menos as ações mais firmes nas chamadas zonas vermelhas. Manaus toda, na verdade, se transformou numa grande área vermelha. Não há lugar mais seguro na cidade. Os números afirmam isso. Tivemos, no ano passado, mais de 15 mil roubos de celulares. Os assassinatos aumentaram mais de 35%. E hoje Manaus é considerada uma das cidades mais violentas do país.
O domínio é todo das facções criminosas que dividiram a cidade em guetos, onde até a polícia tem que pedir permissão para entrar. Uma situação bastante complicada. E olha só, Artemisa, o governo ou é de propósito ou por incompetência, ou os dois desmantelou aí o aparato policial. Não implantou um programa sério e eficaz de segurança e hoje estamos entregues às facções, como você falou, que ditam as normas, as regras e não respeitam, simplesmente não respeitam mais as instituições. No dia 7 desse mês, tivemos uma viatura metralhada em frente ao Fórum de Justiça. É um absurdo. E até hoje a polícia não identificou e nem prendeu os envolvidos. Apenas um dos 3 suspeitos foi preso. E nada mais se sabe dessa ação que desmoralizou a nossa já fragilizada Secretaria de Segurança. Isso repercutiu em nível nacional, né, cara? É verdade. E olha, não temos muito o que esperar de uma administração em que o próprio governador Wilson Lima é réu num processo no Superior Tribunal de Justiça por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde. Quando o exemplo, Carlão, não vem de cima, todo o sistema fica contaminado. Com certeza. 18 horas. Deputado Dermilson Chagas denuncia abandono e sucateamento das companhias interativas comunitárias da Polícia Militar pelo governo do Amazonas. E a prova maior de que as SICOMs estão sendo desativadas está na ocultação das estatísticas de segurança pública de 2021, de forma proposital, segundo o deputado. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Eugênia Araújo. As companhias interativas comunitárias estão fechando aos poucos. A denúncia feita pelo deputado de oposição Dermilson Chagas se baseia no sucateamento das unidades e em denúncias de oficiais e praças informando que as SICOMs estão sendo desativadas sistematicamente. Não tem um investimento adequado nas estruturas. As próprias companhias, muitas delas sucateadas. Muitas vezes, até no interior, não tem carro funcionando, nem ar-condicionado, nem banheiro para policiais trabalharem. O que nós estamos pedindo é que o governo tenha um projeto, a cabeça pensante, que se baseie em dados estatísticos, em dados geográficos, políticos, econômicos, para poder estudar e projetar algo que convença a população. Após denúncia do deputado, o comandante-geral da PM, Coronel Vinícius Almeida, negou sábado que as SICOMs estejam fechando e disse que as mudanças fazem parte de um estudo de reformulação da estrutura da corporação para nortear as ações da PM. Mas o deputado questiona esse estudo. De acordo com ele, é preciso dizer quem fez a pesquisa e apresentar a mudança proposta e de que forma a população será beneficiada. Há um verdadeiro desmonte na sua estrutura. O que nós estamos vendo é que hoje o governo do estado não tem um cara que planeje, que pense, que viva a segurança pública e traga um projeto que funcione realmente. As pessoas vivem do achismo. Não se baseiam em dados sociais, econômicos, geográficos e políticos para fazer uma leitura real da necessidade da segurança pública. Vendem ilusões ao governador e ao povo. O deputado de oposição também denunciou que o governo do Amazonas oculta estatísticas da segurança pública de 2021 propositalmente. O parlamentar destacou que até a data de hoje, a Secretaria de Segurança Pública não atualizou os dados estatísticos no site da Secretaria e nem inseriu as informações dos meses de novembro e dezembro do ano passado. Embora o comandante-geral da PM negue que as SICOMs estejam prestes a acabar, a própria população já percebeu que essa estrutura já não está operando, segundo o deputado. Não há viaturas e nem efetivo da PM nas ruas, fazendo o serviço que de praxe é da SICOM, ou seja, o monitoramento ostensivo e as rondas diárias. Mas mesmo ocultando os números, segundo o parlamentar, dados da própria Secretaria de Segurança indicam aumento nos homicídios. Em 2020, de janeiro a outubro, foram registrados 656
197 casos e em 2021 foram 852 homicídios. No interior, também teve aumento de 297 em 2020 para 318 em 2021. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança do Amazonas sobre as denúncias do deputado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 10 minutos, você no melhor Mix do Brasil, e até às 7 da noite você confere os principais destaques do dia. Mais uma edição do Jornal 18 Horas. Olha, um helicóptero do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, foi incendiado na madrugada desta segunda-feira dentro do Aeroclube do Amazonas, aqui em Manaus. Artemisa, olha essa situação. Que situação, Carlão. O helicóptero estava no Aeroclube, mas na verdade dentro da área do Departamento de Operações, áreas do governo do estado do Amazonas. Área do governo do estado do Amazonas. Não era para ser uma área de total segurança, Carlão? Sim, com certeza. Mas aí os bandidos já alvejaram uma viatura policial, nós já até falamos sobre isso, né, nessa edição, em frente ao Fórum Enoque Reis, e agora, sem qualquer problema ou dificuldade, vou repetir, entram em uma área de segurança do governo do estado do Amazonas. Estão querendo mostrar poder, com certeza. Exatamente. Então, e não acontece nada. Daqui a pouco, sabe onde os bandidos vão entrar, Carlão? Também na própria sede do governo do estado. Eu não duvido. Nem eu. Viramos uma outra Colômbia pelo jeito. Somos comandados, na verdade, aqui pelas facções. Atualmente é o que está aparecendo, viu? Pois é o momento que eles estão realmente se destacando aí passo a passo, hein? O problema é esse, você vai percebendo que cada vez eles vão ficando mais ousados, não é isso? Os autores desses atos aí não foram identificados ainda. Informações da 12ª SICOM dão conta de que o vigilante, que não teve o nome divulgado, informou ter visto quando 2 homens chegaram ao local em uma motocicleta. Em seguida, foram em direção ao local onde ficava a aeronave. Quer dizer que eles foram tranquilamente, inclusive, né, pra lá. E sem qualquer problema. Sem nenhum obstáculo. Atearam fogo no helicóptero e após o início do fogo, a dupla não foi mais vista no local. As chamas destruíram completamente a parte frontal da aeronave. A hélice também ficou parcialmente destruída. As autoridades tratam o caso como um incêndio criminoso. Segundo denúncias, o crime teria ligação com incêndios a balsas de garimpo ilegal no Rio Madeira durante uma operação do IBAMA no final do ano passado. Essas aeronaves, elas estavam na operação e ficaram em Manaus. Mas nós vamos saber mais detalhes agora na reportagem da Nathalie Moraes, saber o que realmente aconteceu, né, esse ataque criminoso. A Polícia Federal deve abrir um inquérito para apurar o incêndio criminoso em um helicóptero do IBAMA, que estava dentro das dependências do Aeroclube de Manaus na madrugada desta segunda-feira. As autoridades acreditam que o ataque pode ter relação com a participação do IBAMA na retirada de garimpeiros do Rio Madeira. As informações divulgadas pela Polícia Militar até o momento é de que 2 homens invadiram o local e atearam fogo na aeronave. As autoridades tratam o caso como um incêndio criminoso. A principal linha de investigação é que o incêndio seja uma retaliação ao órgão que ajudou na operação da remoção de mais de 300 balsas de garimpeiros que estavam explorando ouro ilegalmente no Rio Madeira. A aeronave incendiada, inclusive, foi usada nesta operação. Para quem nos acompanha pelo Instagram, @18horasnews, consegue assistir as imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, mostrando as chamas que destruíram completamente a parte frontal da aeronave. A hélice também ficou parcialmente destruída. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou por meio de nota que está prestando total apoio para a Polícia Federal
Federal, responsável pelas investigações. Já o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis informou que, assim que tomou conhecimento do fato na manhã de hoje, enviou uma equipe para o local para verificar a situação, onde foi constatado a tentativa de incêndio em 2 aeronaves, acionando imediatamente a Polícia Federal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Após a reportagem da Nathalie Moraes, vemos a certeza da impunidade. Aqui no Amazonas, a criminalidade perdeu completamente o medo das forças de segurança. Um incêndio criminoso em um helicóptero de um órgão federal dentro do aeroclube é o cúmulo da ousadia. Artemisa, vale destacar aí que o Aeroclube fica numa área nobre da cidade, aqui no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. É bem no centro praticamente, ali todo mundo passa ali, é bem movimentado aquela área ali. E mais uma vez o sistema paredão do governo do estado não tem como localizar as autoridades do crime. O que só vem o quê? Mostrar, né, o chamado paredão, aí, o governador tanto fala, que identifica tudo, só existe realmente, né, na milionária propaganda do governo Wilson Lima. 18 horas. E vamos, enfim, para uma boa notícia. É que, para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é possível acabar com a fase aguda da pandemia de coronavírus ainda este ano. Boa. É o que afirma o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom. Mas ele alerta que a Covid continua matando. Atualmente, a Covid-19 provoca uma morte a cada 12 segundos no planeta. Exatamente isso, Artemisa. A expectativa da OMS é de dar fim à Covid-19 com emergência sanitária mundial até o final de 2022. É para acabar com a fase aguda da pandemia, os países não devem ficar de braços cruzados e precisam sim lutar contra a desigualdade na vacinação, vigiar o vírus e suas variantes e, é claro, aplicar aí as restrições adaptadas. Tedros Adhanom pede há semanas, insistentemente, aos Estados-membros que acelerem a distribuição de vacinas aos países pobres, com o objetivo de conseguir vacinar 70% da população mundial em meados de 2022. Adhanom, ele alertou, no entanto, que é perigoso, sim, supor que a Omicron será a última variante e que estejamos aí no fim do jogo. Todo mundo, inclusive, está pensando isso, que a Omicron é uma espécie de vacina natural, né? Eu já ouvi esse comentário, Artemisia, porque as condições são ideais para que outras variantes surjam ainda. Existem as condições, inclusive outras mais transmissíveis e virulentas que essa. Agora são 7 horas e 18 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Manaus inicia a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 11 anos sem comorbidades. A estimativa é vacinar 39 mil crianças nessa faixa etária. Saiba mais agora na reportagem de Hector Silva. Começou nesta segunda-feira em Manaus a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 11 anos de idade, sem comorbidade. 4 pontos estão distribuídos na cidade para receber as cerca de 39 mil crianças residentes em Manaus nessa faixa etária. O Clube do Trabalhador do SESI na Zona Leste, Centro de Convivência Madalena Arcidal na Zona Oeste, Shopping Manaus Via Norte na Zona Norte e o Parque Cidade da Criança na Zona Sul, onde o Alan Gabriel Andrade tomou sua primeira dose. Não dói, foi rápido e maravilhoso saber que eu estou protegido contra a Covid-19. O funcionamento do Parque Cidade da Criança, do Clube do Trabalhador do SESI e do Centro de Convivência Madalena Arcidal é das 9 às 16 e do Shopping Manaus Via Norte é das 10 às 16. Segundo a secretária municipal de saúde, Chádia Frache, para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada por um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos com documento de identidade, sendo necessário apresentar mais outros 2 documentos. Cartão de vacina, cartão do SUS, tem que ter a presença de pai ou um responsável e pode chegar que vai ser acolhido com muito carinho, muito respeito. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E como mostrou o repórter Hector Silva, hoje a Prefeitura de Manaus iniciou a vacinação das crianças de 11 anos sem comorbidades. Para falar sobre essa nova etapa da vacinação em Manaus, vamos conversar agora com a secretária municipal de saúde, Shadia Frachi. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda novamente ao programa 18 horas. Boa noite, Artemisa, boa noite, Carlão. Boa. Boa noite aos ouvintes, obrigada pelo convite mais uma vez, estamos aqui à disposição de vocês. Secretária, qual a meta da Prefeitura nessa nova etapa da vacinação infantil? Bom, nós temos um público infantil nessa faixa etária de 11 anos, do público geral, de 35 mil crianças. Um público estimado em 35 mil crianças. Okay. Nós abrimos hoje, foi a abertura da vacinação, porém nós tivemos pela manhã uma chuva torrencial aqui na nossa cidade, Então hoje eu achei o movimento foi fora do que a gente esperava. Nós vacinamos até às 16 horas, eu tinha um número de 531 crianças vacinadas. Isso é muito pouco para a gente, então aproveita o teu espaço para fazer esse apelo aos pais. A gente não pode ser desmotivado por nenhum motivo. Nós juntos, de mãos dadas, precisamos vencer essa pandemia. Mas hoje foi um dia típico de muita chuva, E eu acredito que isso tenha prejudicado um pouco. Olha, secretária, é uma discussão grande em torno da vacinação, Isso aí todos nós estamos cientes. Isso está realmente influenciando pais a não vacinarem os seus filhos? Isso realmente está trazendo essa dificuldade na vacinação? Essa discussão? Com certeza, Carlão. Com certeza, o nosso maior desafio, o desafio da Secretaria, o desafio da ciência é combater fake news, é combater essas informações falsas que a todo tempo surge uma. Você não tem noção da quantidade de fake news que eu recebo, tanto nas minhas redes sociais, como por denúncias na ouvidoria, como chamadas telefônicas, enfim. A gente passa praticamente o dia inteiro desmentindo essas fake news. Isso causa insegurança. Essa situação é nova para todo mundo, mas eu gostaria de dizer que todas essas vacinas passaram por um controle rigoroso, pelos órgãos fiscalizadores, são aprovadas pela Anvisa. O Brasil tem um histórico muito positivo de vacinação. A criançada recebe vacina desde no primeiro ano de vida, ela já tem aproximadamente 24 a 25 vacinas. Então, infelizmente, essa polêmica surgiu agora com essa vacina, mas é uma vacina como outra qualquer e que protege o seu filho, Que protege as crianças contra essa doença. E a gente tem visto aqui, os números não nos deixam mentir, as crianças elas estão contraindo a doença. Sim. Com muita facilidade. Elas estão vulneráveis, a criançada ela não tem o mesmo cuidado que um adulto de lavagem das mãos, uso de álcool, geralmente ela pega em objeto, coloca a mão na boca, e esse público todo que não está vacinado, a criançada fica vulnerável, ela corre para abraçar o pai, corre para abraçar um tio, um amigo da família que não esteja vacinado, e aí acaba contraindo essa doença, e a gente precisa evitar e precisa proteger as nossas crianças. Temos inclusive mais internações dessa vez nessa terceira onda, secretária. Isso, nós temos sim, eu não posso te precisar o número, mas nenhuma grave, mas que precisaram de alguma forma de internação para uma doença que a gente tem vacina, E que, claro, não impede, a gente já sabe que ela não impede 100% de você pegar a doença, mas você não contrai a forma grave. Não seria mais fácil vacinar as crianças nas escolas, como era antigamente? Olha só, para isso,
por conta de todas essas polêmicas, se eu for levar a vacina na escola, primeiro, a criança precisa estar acompanhada de um pai ou responsável, né? E muitos pais optam em não vacinar o filho. Então eu precisaria que a criança levasse um formulário, precisaria da autorização dos pais. No passado nós já tivemos, eu sou da prefeitura já há 10 anos, então na minha época de médica da UBS, a gente já passou por problemas assim. A vacina de HPV nos deu muito problema na época de levar para as escolas e o pai não autorizar o seu filho a tomar. Essa logística é complicada, mas a gente já pensa sim em fazer um planejamento, uma organização. Por enquanto, eu conversei hoje com o secretário de Educação, o secretário Paulderney, e já foi me dito que as aulas não iniciarão presencialmente até que a gente avance mais um pouco na vacinação das crianças para que elas estejam protegidas e consigam que nós todos, na verdade, consigamos levar aí uma vida perto do normal, né? Perto do normal. Nós já temos, graças a Deus, a nossa população adulta, 82% de toda a população vacinada com o esquema completo, e a gente não pode deixar as nossas crianças desprotegidas. Elas têm o mesmo direito, né? Sim. E tem vacina. Nós vamos disponibilizar a partir da semana que vem a Coronavac para a criançada. Hoje nós temos a Pfizer disponível. Vamos fazer aí provavelmente uma intensificação, várias lives, informações sobre a vacina. Tem pais ainda muito inseguros e a gente precisa orientar. Informação é o que cura também, né? Ok, secretário, olha, por conta dessa nova onda da Covid aí, e nós temos também um avanço aí nas síndromes respiratórias, né? Elas estão atacando também, né? Com uma certa gravidade também. Como estão as unidades básicas de saúde? Elas estão aguentando a demanda ou elas estão superlotadas no momento? Agora, depois que nós abrimos os centros de testagens, graças a Deus nós conseguimos aqui, olha, até hoje nós já fizemos em média 70 mil, nós atendemos 70 mil pessoas, sendo que no centro de testagem nós colocamos aqui à disposição de todos os casos positivos já uma consulta médica e a pessoa já sai daqui com a medicação, com os sintomáticos, orientações médicas, de todos os cuidados. Então, imagina você se eu tivesse aí 70 mil pessoas procurando a UBS, e isso estava sobrecarregando também as unidades de média e alta complexidade que são do estado. Então, os centros de testagem, graças a Deus, veio para desafogar mesmo, foi com essa intenção. Eu estou nesse momento aqui no Estúdio 5, onde a gente finalizou hoje os nossos atendimentos por aqui. Eu já tenho aqui uma prévia de hoje. Pelo que a gente viu hoje, está começando a cair, graças a Deus. Temos aí um total de 2.697 exames realizados, sendo que 702 foram positivos e 1.995 negativos. Essa é uma realidade que desde que nós abrimos o centro de testagem não acontecia. Hoje foi a primeira vez. Mais negativos do que positivos. Secretária, e as crianças de 9 a 10 anos sem comorbidades, qual a previsão da vacina para chegar a esse público? A nossa campanha, ela, até com os adultos, ela sempre foi muito dinâmica. A partir do momento que eu verificar que os centros que nós estamos vacinando, que são 4 grandes pontos, estiverem esvaziando, não estiver a procura que a gente acredita, eu já vou baixando as idades, como eu fazia com os adultos. Então, a ideia é realmente avançar na campanha, é proteger o máximo de crianças possível. Estão aí começando, então a gente vai acelerar sim.
A princípio, hoje, como foi o primeiro dia, 11 anos sem comorbidades. Se amanhã nós verificarmos que a procura está pouca, eu já vou baixar para 10 anos e assim sucessivamente até a gente conseguir atingir o público. Okay. Entre 5 e 11 anos, nós temos uma média estimada em 260 mil crianças. Secretária Shadia Frache, muito obrigada pela sua participação aqui no 18 Horas. As suas considerações finais, e nessas considerações, eu gostaria que a senhora também falasse um pouco como que a Prefeitura pretende fazer ainda para vacinar as pessoas que estão com um ciclo vacinal incompleto. Olha, nós deixamos aí à disposição 52 locais, gente, para vacinar. Então, eu ainda tenho 95 mil pessoas que não tomaram a primeira dose e 200 mil, em média, que não foram completar o seu ciclo vacinal. Gente, a gente já está vendo o perfil epidemiológico da nossa cidade mudar. Nós estamos vendo que as pessoas que têm contraído o novo coronavírus não estão agravando como no janeiro do ano passado. A gente está vendo isso. Cada um tem na sua família ou no seu ciclo de amizades pessoas que já contraíram. Eu contraí a Covid semana passada. Eu tive sintomas gripais leves. Eu tenho as 3 doses da vacina e já estou trabalhando. Já estou há 3 dias já direto no trabalho. Então, por favor, venham se vacinar. Nós estamos aqui oferecendo, a vacina é gratuita. Nós temos mais de 5 milhões de pessoas com doses aplicadas e nós não temos a notificação de nenhum agravo sério por conta disso. As vacinas... E aos pais, eu deixo aqui toda a segurança que todos os órgãos de saúde nos trazem. Já foram vacinadas muitas crianças. Não temos também notificações de agravos e a gente espera aí a vacinação das crianças. É um ato de amor e de responsabilidade dos pais. Com certeza. Tá? Secretária, muito obrigada novamente pela sua participação. Uma ótima noite. Para vocês também, muito obrigado. Eu fico aqui à disposição para qualquer informação. Um grande abraço a todos. Abraço e boa noite. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Shadia Frache, em Manaus. 6 horas e 32 minutos. A Covid-19 é a segunda maior causa de mortes de crianças no Brasil, atrás apenas dos acidentes de trânsito. E aqui no estado, o avanço desenfreado da variante Ômicron causou aumento de mais de 1000% em internações infantis. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, até esse domingo, 53 crianças estavam hospitalizadas na rede de saúde por complicações causadas pelo coronavírus. 5 delas em UTI. Esse é um dos motivos nos quais as autoridades reforçam a importância da adesão dos papais e das mamães na campanha de imunização infantil contra a Covid-19, como explica a repórter Nathalie Moraes. O número de crianças internadas subiu de 3 em 1º de janeiro para 53 neste domingo. 5 delas estão em unidades de terapia intensiva, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Esse aumento de infecções por Covid-19 nos pequenos vem causando preocupação entre as autoridades de saúde. Isso porque a Covid-19 é hoje a segunda maior causa de morte de crianças em todo o Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, está atrás apenas dos acidentes de trânsito. Até agora, o coronavírus já causou o óbito de 1.449 crianças com idade de 0 a 11 anos e ocasionou mais de 2.400 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é associada à Covid-19. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, fez um alerta para a gravidade da situação, principalmente porque a vacinação contra a Covid-19 em crianças começou de forma tardia. A vacina chegou de forma tardia em Manaus e isso deve ser atribuído ao presidente da República
Pública e ao Ministério da Saúde por tamanho retardo para que essas vacinas chegassem ao Brasil, chegassem a Manaus e fossem distribuídas nos postos de saúde. E o segundo motivo é a variante Ômicron, que é uma variante claramente mais infecciosa do que as outras, e como ela se espalha mais rapidamente, ela atinge um número maior. O epidemiologista ressalta que a ocupação de leitos de enfermaria infantis aqui na capital é 2 vezes maior que a quantidade registrada na época em que o Amazonas enfrentava o colapso no sistema de saúde causado pelo aumento de internações em janeiro de 2021. Nós temos bem mais crianças internadas em leito clínico com UTI confirmada do que no dia 14 de janeiro de 2021, mundialmente conhecido como o Dia das Mortes por Asfixia em Manaus. É um número, infelizmente, estarrecedor e que a gente tem que assistir, basicamente, Nós não temos mais o que fazer, depois desse espalhamento viral brutal e certamente das consequências que ainda irão piorar nos próximos dias diante de tamanha negligência sanitária, principalmente das autoridades do Estado e do município de Manaus. Vale reforçar que a única forma de vencermos esta pandemia é nos vacinando e vacinando todos aqueles que amamos e também as nossas crianças. Manaus começou hoje a imunização das crianças com 11 anos de idade, sem comorbidades. Essa vacinação acontece em 4 pontos. São eles o Centro de Convivência Madalena Arcidal, Parque Cidade da Criança, SESI Clube do Trabalhador e Shopping Via Norte. A vacinação acontece diariamente, sempre de 9 da manhã até as 4 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E após revelar colapso no Hospital Delfim Aziz, com 100% dos leitos para Covid já ocupados, painel que informa ocupação de leitos públicos para a doença no Amazonas fica fora do ar. Olha, o governo não explica, os motivos de desativação do painel desde sábado e também o acesso à informação, que é um direito, é claro, do cidadão e que pode salvar vidas, inclusive. Fica comprometido. Os detalhes aí nós vamos conferir agora com a repórter Odineia Araújo. Desde o último sábado, ninguém sabe quantos leitos desocupados existem na rede pública de saúde para pacientes de Covid que precisam ser internados. É que o painel de acompanhamento de leitos públicos no estado, que informa em tempo real a disponibilidade e a ocupação de leitos no Amazonas, está fora do ar desde esse dia. Até o fechamento da reportagem, na tarde de hoje, o painel ainda não havia retornado. Na última sexta-feira, antes de o sistema sair do ar, o 18 horas, com base nos dados do painel, informou que o maior hospital de Manaus, o Delfim Aziz, já havia colapsado com 100% dos leitos de UTI ocupados. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas, a implantação desse painel em todas as unidades de saúde sempre foi defendida pelo CIMEAN. Segundo o presidente da entidade, Mário Viana, de cada 10 ofícios enviados pelo CIMEAN ao governo do estado, 9 não são respondidos. Ainda segundo Mário Viana, o acesso à informação de leitos hospitalares disponíveis, além de ser um direito do cidadão, pode salvar vidas. É que sabendo onde tem leito disponível, a população pode ir direto àquela unidade de saúde. O Sindicato dos Médicos, muito antes até da pandemia, já tinha feito uma proposta à gestão pública de saúde, tanto estadual quanto municipal, que eu saiba, que eu lembre, para que cada hospital, pelo menos as unidades maiores, e maternidades, tivessem na sua sala de recepção um painel informando a real situação do hospital. Aliás, Odineia, isso está previsto na lei do SUS, Só que isso não é cumprido. Ainda de acordo com o presidente do CIMEAN, o único hospital que faz isso é o SECOM, que tem um painel de chamada no ambulatório para evitar fura-fila e informar a situação de pacientes que estão em cirurgia. Para o presidente
presidente do sindicato, Mário Viana, o governo, no entanto, cobra muito dos trabalhadores e muito pouco de sua própria gestão. As maternidades, como eu ia te dizendo aqui na fala anterior, vivem superlotadas. O centro cirúrgico ocupado por recém-nascidos que precisam de leito UTI e nem sempre tem, ou mesmo de gestantes ou puérperas que estão em recuperação e não há leito e acabam ficando na mesa de cirurgia ou em macas dentro da sala de cirurgia. Isso é simplesmente um absurdo e com certeza com isso acontecem conflitos que quase sempre, principalmente o profissional médico é o responsabilizado e muitas vezes agredido. O 18 Horas perguntou à Secretaria de Saúde do Amazonas e ao governo do estado o motivo do portal estar fora do ar e quais os números atualizados de ocupação de leitos clínicos e de UTI para pacientes com Covid no Amazonas. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. No próximo bloco, vamos saber as últimas novidades vindas diretamente de Brasília, com o correspondente do 18 Horas, Carlos Eduardo Matos, daqui a pouco. 18 Horas. 6 horas e 40 minutos, agora nós vamos conferir, a previsão do tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira, começando a semana, Será que vai chover? Tempo e temperatura com ela, Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Carlão, assim como tivemos muitas nuvens durante o dia de hoje, a noite deve permanecer com períodos de céu nublado e com chuva a qualquer momento. A umidade relativa do ar pode ficar entre 65% a 96%. Estamos respirando água, Mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Mix. Olha só, o Rio Negro, O Rio Negro baixou mais 3 centímetros de ontem para hoje. Só nos últimos 5 dias, o nível do Rio Negro baixou um total de 16 centímetros. Mix. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou mais 5 mortes por Covid-19 no estado. 51 pessoas foram vítimas fatais da doença somente em janeiro. E o número de mortes pela doença no estado já chega a 13.886. A reportagem é de Hector Silva. De acordo com o boletim da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados 5 óbitos pela Covid-19 em todo o Amazonas no domingo, todos ocorridos no sábado, dia 22. Destes, 2 foram em Manaus, 1 em Altazes, 1 em Itacoatiara e o outro em Manicoré. Em uma rede social, o secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, alertou que dos 456 pacientes internados em Manaus por Covid-19 em UTI e leitos clínicos, 77% são de pacientes não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Tendo como base esses e outros números, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que esteve em Manaus durante o fim de semana, defendeu que o único caminho para vencer a pandemia é a vacinação. Esse esquema com a Pfizer como dose de reforço, ele protege não só contra a variante Delta, como também protege contra a variante Ômicron. Então o Ministério tem acompanhado não só a eficácia dessas vacinas, como a efetividade, não só com esse estudo realizado com a Universidade de Oxford, mas através da Fundação Oswaldo Cruz. Nós, através do nosso banco de dados com mais de 70 milhões de indivíduos vacinados, nós acompanhamos a efetividade dessas vacinas no que diz respeito ao seu potencial de evitar o acontecimento de casos graves. Então não há um caminho mais eficiente para nos livrarmos dessa pandemia do que a vacinação da nossa população. E é necessário ampliar. Eu estou falando novamente que é para ficar bem amarrado, como dizia o professor Enéas Carneiro, Então ficar bem amarrado. Segunda dose e dose de reforço. Essas são as medidas mais importantes para que nós consigamos reduzir a curva de casos e reduzir a ocorrência de casos graves
e de óbitos. No domingo, foram registrados 3.211 novos casos de Covid-19, totalizando 491.973 casos da doença no estado desde o início da pandemia. Com os 5 óbitos ocorridos no sábado, o Amazonas já chega a 13.886 mortes. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Saúde, dispensou licitação para contratar por 10,2 milhões de reais a empresa MKN Serviços Empresariais Limitada para a prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e especializado para atender às necessidades das unidades da rede estadual de saúde em Manaus pelo período de 180 dias. E a coordenadora de despesas da Secretaria, Jane Kenta Iwata, declara dispensável o procedimento licitatório alegando emergência, considerando o decreto estadual 43.169 de 10 de dezembro de 2020, que diz: os órgãos e as entidades da administração pública estadual adotaram o sistema de dispensa de licitação para as aquisições consideradas de pequeno valor. A Secretaria de Saúde concedeu todos os 4 lotes da dispensa de licitação eletrônica para a empresa MKN pelo valor global de R$ 10.244.253,90. Artemis, aí é bom destacar que antes a MKN havia feito uma venda de R$ 950 para a SES, de crachás para atender o Centro de Atendimento Integral da Criança, o CAIC Ana Maria Braga. E, de acordo com o Portal da Transparência do Estado, havia feito serviços do valor global de R$ 104,6 mil no ano passado para outros órgãos do Estado. Agora são 6 horas e 46 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. No último dia 15, o governo do Amazonas, por meio da SES, lançou edital de chamamento público emergencial para contratação temporária de profissionais da área de saúde pelo período de 30 dias, podendo haver prorrogação do contrato em 9 áreas de atuação. Os interessados podem efetuar as inscrições até o dia 23 deste mês. Olha, as vagas disponíveis no edital são para as funções de assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista e psicólogo. E segundo o secretário de Saúde, médico Anwar Samad, a medida foi adotada levando em consideração o alto nível de transmissão da variante Ômicron e, consequentemente, também a contaminação dos servidores da saúde, linhas de frente no combate do vírus. Por ser aí um edital de caráter emergencial, não foi definido o número de vagas de contratação. Os profissionais cadastrados e selecionados serão convocados de acordo com a demanda da rede de saúde na capital. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Traz muitas novidades de Brasília, Carlos Eduardo. Olá, boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão, meu querido. Bem-vindo de volta das merecidas férias. Boa noite a todos. Boa noite. Artemisa, vamos falar de orçamento público, né? Bora. Tema de absoluta importância e relevância para todos os brasileiros. Sabe por quê? Porque por meio dele a gente vê quais são as prioridades do governo para esse ano. E o que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro mostra que a prioridade é, de fato, a reeleição. Não é saúde, não é educação, é política eleitoral. E esse orçamento é um reflexo mais do que transparente dessa parceria, dessa mescla entre o presidente Bolsonaro e o Centrão. E conforme a gente falou aqui no 18 Horas, Artemisa, o presidente da República assinou embaixo o fundão eleitoral bilionário de 4 bilhões e 900 milhões de reais que vai ser distribuídos ao partido, principalmente as principais bancadas como o PT, União Brasil e os partidos do chamado Centrão.
ele também sancionou o reajuste salarial, montante de 1 bilhão e 700 milhões, mas esse recurso está reservado preferencialmente aos policiais federais, rodoviários federais e policiais penais, que são 3 categorias que são base de apoio político do presidente. Mas sobre essa questão, abrindo parênteses, eles deixaram quieto um pouco, vão deixar quieto para evitar uma judicialização. Mas após a sanção, os sindicatos e associações de servidores públicos federais estão programando um novo ato nesta quinta-feira, dia 27, para decidir se vão fazer uma greve geral a partir de fevereiro. Bolsonaro também sancionou o gasto de 89 bilhões de reais no Auxílio Brasil, que é o programa que substitui o Bolsa Família e é o braço social da campanha dele. E esse ano, os parlamentares vão ter uma boa fatia no orçamento. 35 bilhões e 600 milhões de reais para destinar às suas bases políticas eleitorais. E além disso, tem as emendas de relator, os chamados orçamento secreto, que foram mantidas na peça orçamentária, totalizando 16 bilhões e meio de reais para serem distribuídos nas bases políticas do presidente Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, Artemisa e Carlão vão derramar muito dinheiro público nessas eleições, principalmente nas cidades do interior. Mas agora vamos falar dos cortes no orçamento, Artemisa. Total de 3 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro tirou recursos principalmente do INSS, quase 1 bilhão de reais, e do MEC, quase 900 milhões de reais. Lembrando que o INSS vem fazendo um trabalho importantíssimo para garantir os direitos previdenciários, como aposentadorias, pensões, auxílios, principalmente às vítimas da Covid-19. Pessoas que se afastaram do trabalho por muito tempo e agora precisam do auxílio. Teve uma dificuldade muito grande ao longo de 2020 e 2021 para as pessoas conseguirem o auxílio. E agora, com esse corte de orçamento, vai ficar pior ainda a situação. A situação dos peritos, dos médicos, dos servidores. O MEC, que é o órgão que coordena a educação do nosso país, que já tinha um orçamento minúsculo, ficou ainda em uma situação ainda pior. E surgiu agora uma nova situação, Artemisa e Carlão, divulgada agora há pouco pelo jornal Folha de São Paulo, que os professores da educação básica estão se mobilizando judicialmente contra o governo federal, que anunciou hoje que vai tentar barrar, por meio de uma medida provisória, o reajuste de 33% dos professores da educação básica, que, segundo eles, está previsto na Lei do Piso do Magistério. Essa lei foi instituída em 2008 e ela regula essa situação do reajuste da carreira dos profissionais da educação. O governo alega que a lei do novo Fundeb, aprovada no ano passado, anula os critérios de reajuste salarial previstos nessa lei do piso do magistério e que, portanto, a medida provisória vai revogar o reajuste dos professores. É uma briga que vai render muito e que vai depender da habilidade política para não afetar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Artemisa e Carlão. Cadu, agora a cloroquina, hein? Parece que ela tá voltando aí a ordem do dia. Eu já tinha até me esquecido dessa história e eu já tô ouvindo por aí essa tal cloroquina. Explica pra gente aí o que tem de novo nessa novela. Vacina versus cloroquina. Cadu. Pois é, Carlão, mais uma polêmica que divide o país no momento em que o Brasil precisa estar unido pela vacinação. A Secretaria de Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica que afirma que as vacinas não têm demonstração de segurança e que a hidroxicloroquina tem efetividade e segurança no uso e no tratamento contra a Covid-19. Esse documento foi divulgado no sábado, chamando a atenção da comunidade científica e deixando muita gente perplexa, inclusive nós dois, Carlão, inclusive nós três, Carlão e Artemisa, porque achou-se que essa discussão estava superada, né? Com o avanço da vacinação não há o que discutir sobre a eficácia das vacinas. Inclusive, se não fossem elas, gente, o Brasil estaria vivendo novamente uma tragédia com a variante Ômicron. Explicando melhor para vocês, trata-se de uma guerra interna dentro do Ministério da Saúde. Esse setor de tecnologia e inovação fez essa nota técnica em resposta a outro setor do Ministério, que é o Conitec,
que há alguns meses emitiu uma nota técnica destacando a ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Esse assunto, inclusive a Conitec, ela foi muito pressionada na CPI da Covid-19 do Senado. Esse assunto repercutiu no meio político. Vários parlamentares, principalmente os da base aliada do presidente, que fazem parte da campanha política de Jair Bolsonaro, criticaram o posicionamento do Ministério da Saúde, porque a ordem é tentar criar uma imagem menos agressiva ao presidente, menos ideológica, que ele precisa ter um discurso mais equilibrado e racional, caso ele queira tentar chegar ao segundo turno das eleições. E quem gostou disso, Carlão, foi a ala ideológica do presidente. Essa ala que não quer mesmo participar, que tem sempre um viés à extrema-direita e às vezes não está ligada ao trabalho que a campanha política vem fazendo. Inclusive, alguns integrantes do governo querem que o autor dessa nota técnica, que é o Dr. Hélio Angiotti, que tem um posicionamento anti-vacina, seja o novo diretor da Anvisa, hoje ocupada pelo almirante Antônio Barra Torres, e recentemente entrou em conflito com o presidente Bolsonaro por causa das vacinas. Volto com você, Carlão e Artemisa. Ok, obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigado. Eu tenho mais uma notinha para vocês. Manda. Eu já ia passar, mas eu já tenho outra notinha, gente. Agora eu vou falar ainda falando de política, de saúde, nesse âmbito político. A oposição ao governo, ela promete retomar os trabalhos no Congresso Nacional na próxima semana, coletando assinaturas para 2 CPIs. Uma no Senado, reeditando as investigações sobre a pandemia, seria uma CPI 2 da Covid-19, dessa vez com foco na polêmica da vacinação infantil, e outra CPI na Câmara, sobre os ganhos do pré-candidato Sérgio Moro, com relação àquela consultoria Álvares e Marçal, que é um escritório de advocacia cujos clientes são empresas que foram investigadas na Operação Lava Jato. Situação dificílima para Sérgio Moro. Ano eleitoral não costuma ter espaço para CPI, uma vez que a agenda legislativa se esvazia à medida que avança o calendário da campanha política, né? Até a CPI geralmente dura muito tempo. As chances tendem a ser pequenas no Senado, apesar de já ter o apoio de 11 parlamentares dos 27 necessários para instalar essa CPI. Mas na Câmara, a oposição tem tudo para investir e se aproveitar do interesse da ala fiel do presidente Jair Bolsonaro e no apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para desgastar o ex-juiz da Lava Jato. Para vocês verem, a oposição vai aproveitar esse sentimento de ódio da ala bolsonarista para tentar instalar essa CPI, porque ela também tem interesse em desgastar Sérgio Moro. A oposição já está marcando em cima, pediu ao TCU informações técnicas sobre a apuração desse suposto conflito de interesses na atuação de Moro. O assunto tende a ser explorado com muita exaustão já no retorno dessas atividades, porque a situação é grave para Sérgio Moro. Logo agora que ele está em terceiro nas pesquisas e está prospectando pular de partido do Podemos para a União Brasil, que é um partido que tem um orçamento quase bilionário e 20% do tempo de TV. A intenção dos apoiadores do presidente Bolsonaro é já desgastar Sérgio Moro já nos primeiros meses para que ele entre no segundo semestre enfraquecido e não tire mais votos do presidente Jair Bolsonaro. E ainda falando de eleição, Carlão, vamos falar sobre os vices, os candidatos a vice. O pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, vem sondando a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido Rede, para que ela seja a vice na chapa presidencial com ele. Ele deu uma entrevista hoje afirmando que Marina Silva, abre aspas, tem todos os talentos para ser uma grande presidente do Brasil, fecha aspas. Lembrando que Marina Silva já foi candidata, tem sido um grande expoente aí na luta pelo meio ambiente, enfim. Ele disse ainda que ela vai ajudar a essa rebeldia da esperança que o Brasil precisa. Ele parafraseou aí o slogan da campanha dele. Já o presidente Jair Bolsonaro vem mencionando a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela é uma forte candidata para ser vice na chapa e que tem o apoio de parlamentares e apoiadores do presidente, já que ela tem feito um bom trabalho na área do agronegócio. E o pré-candidato Lula ainda não fechou a questão dentro do PT.
e bater o martelo, nessa questão de bater o martelo da indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Há uma ala muito resistente dentro do PT que tenta anular a possibilidade dessa chapa. O próprio presidente Lula, numa coletiva semana passada, disse que não se opõe, que para ele está tudo bem, mas o conflito no PT, dentro do PT, está muito longe de acabar. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Ok. Tudo bem. Agora sim, gente. Agora vamos. Agora acabou. Uma ótima noite, Carlos Eduardo. Até amanhã. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 59 minutos. Agora vamos atualizar os números da Covid-19 no Brasil e no Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, informou hoje que o diagnóstico foi de 3.555 novos casos de Covid-19, totalizando aí 495.528 casos da doença no estado. Olha, de acordo com o boletim, foram confirmados 6 óbitos para a Covid-19, sendo 4 ocorridos no domingo e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos. Total de mortes, levando aí desde o início da pandemia para 13.892 o total de mortes. Pessoas internadas, pacientes internados no estado do Amazonas. Em Manaus, primeiramente na capital, 586 pacientes, sendo 487 em leitos clínicos e 72 na rede privada e 413 na rede pública. 99 em UTI, 25 na rede privada e 73 na rede pública. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas fechou o ano de 2021 com uma receita de 25 bilhões e 500 milhões de reais, ou seja, 6 bilhões e 700 milhões de reais a mais que a previsão inicial. Os números estão no portal da Transparência do Estado. Uma pergunta que fica sempre na cabeça do contribuinte e que não quer calar: para onde foi tanto dinheiro? Não há grandes obras novas, nem grandes investimentos em educação e saúde. Este ano o orçamento será o maior da história do Amazonas, cerca de 26 bilhões de reais. É um ano eleitoral em que o governador vai tentar se manter na cadeira. O eleitor deve ficar atento aos gastos. O dinheiro será bem aplicado ou cairá no ralo de ações e obras eleitoreiras? Essa é a grande questão a ser respondida nas urnas no final do ano. 18 horas. 7:02, terminamos mais uma edição. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.